Olá, tudo bem com você? Notícias do Bem de hoje começa mostrando como foi o novo lançamento da Editora Ezion, que aconteceu ontem aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É o livro Talão de Cheques do Banco da Fé, escrito por Charles Spurgeon. Confira. O Murilo e a Manuela são do Pará. O casal aproveitou a visita a São Paulo, na IPP, e vai levar para casa vários exemplares do lançamento da Ezion. A gente estava no culto e o pastor indicou o livro, né? E falou que é pra gente estar conhecendo todas as bênçãos que Deus tem pra nossa vida. A gente espera, né? Tá lendo e reafirmando e vendo assim, diante da palavra do Senhor, todas as promessas que Ele tem pra gente, né? E já vai levar pro Pará pra ler lá. Já, bastante. Tá levando pros amigos também, pra gente poder abençoar a vida deles. Talão de Cheques do Banco da Fé é um devocional diário de Charles Spurgeon que compara uma promessa a um cheque nominal ou uma ordem de pagamento do próprio Deus. A leitura é fundamental para compreender a aliança divina todos os dias. Eu quero recomendar a você esse livro, Talão de Cheques do Banco da Fé. Esse livro foi escrito por Spurgeon e é um livro sobre as promessas de Deus. E Spurgeon diz que toda promessa de Deus é como um cheque do Banco Celestial. Você só precisa endossar e sacar através da oração. Então é um livro que vai fazer bem à sua alma, vai fazer bem ao no seu relacionamento com Deus. Tá bom? Então adquira, leia, medite e se aproprie das bênçãos de Deus. Charles Spurgeon é conhecido mundialmente pela difusão do Evangelho. Bem, Charles Spurgeon é conhecido como um dos grandes pregadores da história da Igreja Cristã, da história do cristianismo. A ele é dado o título de o príncipe dos pregadores, e não sem razão. Ele pregou muitos sermões ali no tabernáculo, né, na igreja do tabernáculo, ali na Inglaterra. Dos seus sermões, vários deles, a maioria deles foram vertidos para livros, então ele tem uma vasta produção literária baseada nos seus sermões. Fundamentalmente, né, ele foi um dos grandes expoentes da fé cristã em geral e da fé reformada, mais especificamente falando, no século XIX, e um dos grandes responsáveis pela difusão da fé cristã, da fé evangélica, da fé reformada até os nossos dias. Muito bacana, né? Mais esse lançamento da livraria e Editora Ezion para você. Você já pode entrar no site www.editorezion.com.br e adquirir o seu exemplar ou vários exemplares. É um devocional. Aproveite para dar de presente também para os seus amigos, para a sua família, para as pessoas que você ama. É um presente muito bacana. A edição está muito bonita. Uma edição com encadernação, uma edição com capa dura. Enfim, está muito bonito realmente o material. Vale a pena você ter, vale a pena você fazer esses exercícios devocionais diários. E agora você confere os outros destaques do programa desta segunda-feira, dia 10 de outubro. Caixa Econômica Federal lança a campanha Você no Azul. Auxílio Brasil chega em outubro desse ano ao maior patamar do programa. A economia brasileira deverá terminar o ano com um crescimento de 2,5%. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar. Notícias do Bem está no ar e a gente aproveita então para agradecer a sua audiência. Seja muito bem-vindo, você que estava acompanhando a programação da manhã aqui na nossa IPP TV, você que está com a gente aí, acompanhou o Vida Devocional, acompanhou o nosso Tudo Mais, ao vivo com a Tainá Félix, você que está chegando agora nas nossas lives, seja muito bem-vindo, é muito bom poder contar com a sua audiência, muito bom poder contar com a sua companhia, com a sua participação nesse comecinho de semana. Mais uma semana começando, tem feriado no meio da semana, né? Semana perna curta, parece que tem um sábado no meio da semana. Vai ser meio esquisito, mas estamos aí, estamos começando mais uma semana e a gente vai estar junto durante toda essa semana. Obrigado a você também que nos acompanha pelas nossas rádios parceiras, você que nos ouve pela rádio Rumo ao Sertão de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para todo o Brasil, para todo mundo. Obrigado pela sua audiência, seja bem-vindo. Você que está nos ouvindo pela Rádio Pinheiros, que bom poder contar com a sua audiência. Lembrando que se você ainda não tem o aplicativo da Rádio Pinheiros, é só você entrar na loja de aplicativos do seu iPhone, do seu Android, não importa. Procure lá, Rádio Pinheiros, você baixa gratuitamente. E aí você passa a ter acesso 24 horas por dia a música cristã de qualidade, momentos devocionais e, é claro, a programação ao vivo da IPP TV para você também na nossa Rádio Pinheiros. O programa está começando e a gente vai de notícia. Caixa Econômica Federal lançou a campanha Você no Azul,
que disponibiliza descontos de até 90% para regularização de dívidas de créditos comerciais de pessoas físicas e jurídicas. Estão contempladas nessa ação contratos de 4 milhões de clientes de pessoa física e mais de 396 mil clientes pessoa jurídica. Mais de 80% vão poder quitar os seus débitos por até R$1.000. Novidade dessa edição é a ampliação da oferta de renegociação de dívidas nos canais digitais. Cerca de 70% das propostas da campanha já estão habilitadas para efetivação através do site da Caixa. Então, olha aí que oportunidade boa para você colocar a vida em dia, né? Se você tem débitos aí com a Caixa, aproveite esse momento. E os meios de transporte alternativos já são realidade nas grandes metrópoles, né? E a lista de opções é muito grande. Confira um trechinho da reportagem que você vai rever na edição de hoje do nosso Notícias do Bem. Os meios de transportes alternativos já são realidade nas grandes metrópoles. O João Alberto, por exemplo, já usa o monociclo por São Paulo. Além do monociclo, a lista de transportes alternativos é composta por bicicleta, patinete, patins e outros. Para esse especialista, esses meios são uma opção para as pessoas chegarem ao destino de forma rápida e econômica. O consumo energético quando essa mesma pessoa se desloca de ônibus é de 266. A bicicleta consome 112 e usa energia do próprio corpo da pessoa para a locomoção. Ou seja, os transportes alternativos contribuem para um sistema mais sustentável. De acordo com pesquisas recentes, para se deslocar 1 quilômetro de carro, uma pessoa consome aproximadamente 2.700 kJ de energia. Muito bem, daqui a pouco tem essa reportagem completa para você aqui no nosso Notícias do Bem, falando a respeito, né, dos transportes alternativos tão importantes e cada vez mais comuns nas grandes cidades. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente vê galera andando de patinete, de bicicleta, enfim, buscando outras opções, né, para o seu transporte aqui, fugindo um pouco do trânsito ou tentando fugir um pouco do trânsito e dos transportes coletivos que muitas vezes estão atolados, né, de usuários. Quer dizer, é muito complicado realmente usar o transporte coletivo. E olha só, o programa Auxílio Brasil chegou em outubro desse ano ao maior patamar, com mais de 20 milhões de famílias beneficiadas. O repórter Matheus Santos está ao vivo com a gente no nosso Notícias do Bem dessa segunda-feira, vai trazer todas as informações. Oi, Matheus, seja bem-vindo. Oi, querido, olá para você e também para todos e todas que acompanham o nosso jornal desta segunda-feira. Pois é, os pagamentos vão começar a partir de amanhã, no valor de R$600 pelo programa da Caixa. E olha só, você precisa ser identificado com o número de identificação social terminado em 1. Os pagamentos serão de forma escalonada até 25 de outubro. Nesta data, receberão os contemplados pelo programa com final de NIS 0. De acordo com o ministro, o programa está em constante aperfeiçoamento e leva muito a sério as condições para o recebimento do benefício, como presença de crianças e jovens de 3 a 21 anos no sistema de ensino, cumprimento da caderneta de vacinação e, no caso de gestantes, fazer até o pré-natal. O ministro ainda ressaltou que o Auxílio Brasil zerou a fila de pessoas necessitadas do benefício. O cadastro único e os auxílios passam por um processo de constante modernização e que o cartão do Auxílio Brasil está democratizando o acesso do crédito e também da bancarização das famílias em situação de vulnerabilidade. O que é isso? O acesso dessas famílias aos bancos. E também essas famílias vão poder agora formar uma microempresa individual e também não vão perder o benefício. E elas terão acesso aí ao microcrédito empreendedor que está disponível, inclusive, na forma de acesso ao crédito, e também tem acesso a crédito consignado com taxa máxima de 3,5% ao mês. Mas todas as informações, os interessados podem acessar então o site da Caixa Econômica Federal e também no site do Ministério do Trabalho, que tem aí todas as informações e os dados do NIS que cada um pode estar contemplado. Quirino, volto com você aí no estúdio. Tá certo, Matheus, obrigado pelas informações. Amanhã o Matheus está de volta, então, aqui no nosso Notícias do Bem, com mais informações na nossa terça com cara de feriado. Amanhã é terça com cara de sexta. Não é isso mesmo, Matheus? É a primeira sexta dessa semana.
Sextou numa terça. Verdade, amanhã. Até amanhã então, Matheus. Olha só, hoje é Dia Mundial da Saúde Mental. A data foi instituída pela Federação Mundial da Especialidade em 1992, com o objetivo de alertar para os cuidados necessários relacionados a ela. A Organização Mundial da Saúde considera que a pandemia de Covid-19 criou uma crise global na saúde mental e estima que houve aumento de 25% nos casos de ansiedade e de depressão nesse período. Mas quem vai participar com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem daqui a pouquinho para falar a respeito desse tema é o médico psiquiatra Dr. Marcionilo Laranjeiras. Você pode interagir com a gente, deixe a sua mensagem ou faça aí o seu comentário no chat do nosso canal, fique à vontade. A gente conta com a sua participação, aliás, fique à vontade, né, para interagir com o nosso Notícias do Bem. Se você quiser falar a respeito do programa, já deixa aí o seu bom dia, seu boa tarde, conta pra gente como é que tá começando a sua semana, como é que tá a sua segundona. Conta pra gente também a respeito do tempo aí na sua região, né? Como é que tá aí o tempo na sua cidade? Tá calor? Tá gostoso? Conta tudo pra gente. A gente conta com a sua participação daqui a pouquinho. A Raquel vai estar aqui também para poder interagir com você, para poder falar a respeito da previsão do tempo. Enfim, a gente tem muita coisa boa reservada para o seu Notícias do Bem de hoje. Então, daqui a pouquinho, tá bom? Agora, a gente tem mais uma dica da nossa livraria e editora Ezion. Pois é hora de conhecer um pouco mais a respeito do estudo de Salmos, que foi escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes e que está disponível para você no catálogo da Ezion. Veja aí. Os 2 volumes de Salmos fazem parte da série de comentários expositivos do reverendo Hernandes Dias Lopes. A obra traz o estudo completo do livro Canções e Orações do Povo de Deus. Através de uma análise profunda do texto bíblico, o autor destaca os principais pontos abordados. Inspirados pelo Espírito Santo, o livro de Salmos tem sido um reservatório inesgotável de refrigério para o povo de Deus ao longo dos séculos. Essa exposição vai te ensinar a exortar, confrontar e consolar de acordo com a palavra de Deus. Você vai poder refletir profundamente e praticar os conselhos de forma zelosa para que não somente você, mas toda a sua família e a igreja sejam fortalecidas. Os 2 volumes comentam de forma detalhada cada salmo e se aprofundam no ensino. Não perca a oportunidade de estudar e conhecer mais os ensinamentos bíblicos. Adquira já esses 2 volumes através do site editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Imperdível, para você que quer estudar mais, que quer aprender mais a respeito do livro de Salmos, entre agora no site da Ezion, www.editorezion.com.br. Tem esses 2 volumes de Salmos, mas tem também disponível para você um box completo de estudos feitos pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. É um box que inclui livros do Velho e do Novo Testamento. Você também precisa conhecer esse material, precisa também, você que quer saber mais a respeito desses livros, você que quer estudar mais a respeito de teologia, vale a pena você entrar nesse site, vale a pena entrar aqui, editorezion.com.br, e aí você vai ter todas as informações. E olha, tem material infantil, tem material de papelaria, perdão, só coisa boa para você no nosso site da livraria e editora Ezion. Essa gripe não está querendo me largar não, mas ela vai embora, você vai ver só. Você deve se perguntar qual é a relação entre empreender e evangelizar, não é verdade? Empreendedor normalmente é alguém que sonha, que não se conforma com a realidade atual, que busca soluções. E o empreendedor que evangeliza busca os mesmos objetivos, mas também levando em conta o crescimento e a propagação da palavra de Deus. O empresário Luciano Rocha está com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem. Luciano, seja bem-vindo para falar. Receber você. Muito obrigado pela oportunidade, uma alegria poder participar do teu programa. É meu. Olha, queria começar te perguntando a respeito dessa junção, né, de empreendedorismo e evangelho. Como é que isso funciona na prática? Na verdade, a gente tem uma tendência de separar o secular do espiritual, né? E a gente precisa entender que Deus está em todas as coisas, né? E o meio corporativo normalmente faz essa separação ou por ignorância ou por preconceito ao evangelho. Eu, no meu negócio, entendo que Deus é o presidente de tudo aquilo que eu faço, eu me submeto à direção, me submeto ao caminho que ele determina, e eu tenho tentado, através das minhas experiências, poder levar também essa visão de reino de Deus para os empresários, para as pessoas que hoje têm sonhos de empreender, e mesmo aquelas que estão empreendendo, entendendo de que você tendo um presidente como Deus não tem como a coisa dar certo, não há crise
que consiga paralisar os nossos negócios. Então, essa é a minha missão como empresário, sustentar minha família, mas principalmente levar o reino de Deus para o coração desses empresários que têm essa dificuldade de assumir e aceitar a necessidade de Deus no mundo dos negócios. Com certeza. E quais são as principais dificuldades que você encontra quando você vai levar a palavra? Basicamente, o preconceito por causa da religião, né? A gente, infelizmente, vê tantos maus testemunhos que as pessoas acabam se afastando de Deus por causa das religiões, né? Quando você consegue, de alguma maneira, apresentar um outro e o verdadeiro formato de Deus, elas acabam, até por necessidade que elas têm mesmo não sabendo, elas acabam abrindo espaço no coração para que a gente possa falar do amor de Deus, para que a gente possa falar do interesse de Deus em transformar a vida delas, os negócios, as famílias, e aí as pessoas acabam de alguma maneira, e principalmente pelo nosso testemunho, criando essa oportunidade da gente poder falar do amor de Deus. Não, com certeza. E é um campo missionário muito grande, né, Luciano? Tem muita gente precisando ouvir a palavra, tem muito empreendedor precisando ouvir a palavra e aplicar a palavra, principalmente, não só ouvir, mas aplicar a palavra no seu dia a dia, no dia a dia da sua empresa, no trato com os funcionários, com os clientes, enfim. É exatamente isso, né? O mundo, empreender no Brasil é um desafio adicional, né? Em função de todas as dificuldades que a gente tem. E normalmente o empreendedor é uma pessoa muito isolada, ela anda muito sozinha, ela tenta de alguma maneira sustentar os seus negócios, os seus projetos, através dos seus esforços, através dos seus dons, dos seus talentos. E a gente sabe que isso de longe não é o suficiente, né? Sem Deus a gente não consegue chegar muito longe. Então a gente tem tentado com estratégias, com sabedoria, com inteligência. Eu me lembro que quando eu ia pescar com meu pai sempre me ensinou que para que você pesque o peixe certo, você tem que usar a isca certa. E é isso que a gente tem tentado aqui com esses empreendedores, usar a isca certa para que eles possam, de fato, conhecer o Evangelho, conhecer nosso Senhor Jesus e, dessa maneira, poder tirar esses pesos que eles carregam isoladamente no mundo corporativo, tentando resolver e dando sentido para o seu negócio. E a gente tem, graças a Deus, contribuído aí com o reino de Deus e também com essas pessoas que têm convidado Jesus para ser o condutor dos seus negócios. E como é que é esse trabalho no dia a dia? Quer dizer, é um trabalho de corpo a corpo, você marca reuniões, como é que é essa evangelização? É em grupos, enfim, como é que funciona esse trabalho? Como é que funciona esse campo missionário? Eu criei uma empresa, e essa empresa ela é uma empresa especializada em network profissional. Então, na sua essência, o que nós fazemos? Nós ajudamos empreendedores, executivos a construir relacionamentos. E aí nós vamos pegar o método utilizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o método onde ele evangelizava. Então, a gente ensina esses executivos através da academia, onde nós ministramos cursos para certificação em network profissional, sem eles saberem, eles estão aprendendo o método de Jesus, que é o método que deu certo, continua dando certo, e quando eles têm acesso a esse método, eles se apaixonam por esse método, aí eles abrem o coração para que você possa, de uma maneira inteligente, falando o amor de Deus para a vida deles, e dessa maneira eles acabam se dobrando ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então a gente tem encontros, a gente tem palestras, a gente tem workshops, a gente tem certificação, almoços de relacionamento, jantar de relacionamento, então tudo voltado para atrair essas pessoas com uma boa isca e, mais do que isso, ensinar o processo de evangelismo do nosso Senhor Jesus, onde ele criou a partir de 12 pessoas, milhares e milhões de pessoas que acompanham o nosso Senhor Jesus Cristo hoje. Então é isso que nós fazemos com esses movimentos que a gente desenvolve no meio corporativo. Normalmente desenvolve multiplicadores, né? Discípulos, na verdade, né? Essas pessoas que recebem essa informação, que recebem o evangelho verdadeiro, acabam sendo, enfim, aquelas que vão falar do evangelho na sequência, né? São elas que vão levar a palavra adiante também. E basicamente, ou principalmente, dando um bom testemunho, né? Quando ela conhece um processo que dá certo, naturalmente, pelo sucesso que ela tem, ela acaba atraindo mais pessoas, né? E isso vai fazendo com que esse processo seja um processo em cascata. Quanto mais pessoas experimentando o processo e vendo que o processo dá certo, mais disseminação ela vai realizando através do processo e mais gente vai indo para o reino de Deus. Então, a gente tem, com a graça do Senhor,
a gente tem tido muito sucesso em alcançar esses empresários que normalmente estão fechados quando se fala de Deus, quando se fala de espiritualidade, mas todos, e nós sabemos disso, precisam, de alguma maneira, ter um encontro com Jesus, né? E a gente criou essa estratégia abençoada que a gente tem recebido do Senhor para poder oferecer essa estratégia para esses empresários, para esses profissionais liberais, e eles têm tido sucesso, e o sucesso deles tem atraído mais pessoas, e esse processo está sendo multiplicado através das nossas ações. E, Luciano, quando a gente pensa também nos empresários que já professam a fé de alguma forma, mas que se escondem um pouco, que têm uma certa timidez em propagar o evangelho ou em até demonstrar o evangelho no seu dia a dia, na sua empresa, como é que é feito esse trabalho? É o mesmo processo de conscientização, né? Entender o propósito pela qual nós somos criados, né? Quando nós entendemos o propósito pela qual Deus nos criou, que não é para que a gente busque coisas para nós, mas é para o reino dele. E quando os empresários entendem que o negócio que ele tem é uma grande plataforma para evangelizar, e ele decide entender que isso é uma verdade e trazer isso na sua rotina do dia a dia, as coisas começam a caminhar por um caminho diferente. Enquanto a gente reluta em viver o propósito pela qual nós fomos criados, a gente tem essa dificuldade em conduzir as coisas das nossas vidas. E quando a gente consegue convencer um empresário cristão de que o negócio dele, primeiro, não é dele, é de Deus, ele tem que cuidar daquilo que Deus gentilmente ofereceu para ele cuidar, e para ele cuidar não só para benefício do reino de Deus, e quando ele está aberto para essa verdade, e ele decide caminhar por essa verdade, ele começa a ver também que esse negócio começa a prosperar, e isso acaba sendo algo que ele traz como conduta recorrente para os seus negócios. Mas eu vou dizer para o amigo, tivemos um probleminha de conexão com o Luciano, interrompeu o sinal, vamos ver se o sinal está de volta aí. Vamos aguardar um pouquinho, porque a internet anda meio instável, né, esses dias, infelizmente. O Luciano está falando com a gente a respeito de empreendedorismo e de evangelização, né, empreendedorismo e missões. Voltou, Luciano? Não voltou? A gente está com um problema, então, de conexão com o Luciano. Daqui a pouco a gente vai tentar restabelecer a conexão com ele para que a gente possa terminar a nossa entrevista, né? Para que a gente possa terminar o nosso bate-papo a respeito desse trabalho tão importante. Enquanto isso, a gente vai ver a nossa coluna Fé e Trabalho com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje ele vai mostrar para a gente a importância que a Amazônia tem para o nosso país. Anteontem, o ator Mark Ruffalo, aquele que faz o Hulk, ele publicou um vídeo na internet dizendo que o Brasil está destruindo a Amazônia e que os brasileiros eles estão permitindo isso. Na realidade, o que ele faz, ele provoca um grande desconhecimento daquilo que se passa no Brasil, porque ele está dizendo que mais de 200 milhões de brasileiros eles não gostam da Amazônia. E a Amazônia não é que ela é do Brasil, a Amazônia ela é o Brasil. A Amazônia é o que une o Brasil e faz com que cada brasileiro seja um apaixonado e goste da Amazônia. E às vezes ele acha porque por ser um artista e por interpretar, ele pode se dar o direito de saber algo de uma área que ele não tem a mínima ideia. Eu estou aqui, por exemplo, no Museu de História Natural de Nova York. Você já deve ter ouvido falar desse museu, tem aquele filme famoso, já que nós estamos falando de artistas de uma noite no museu, e aqui eles falam muito da Amazônia, e para a gente como brasileiro, a gente tem prazer em saber que o nosso país é uma vitrine aí fora. Mas o que é interessante aqui nesse museu de Nova York, no Museu de História Natural, olha só o que eles chamam de Amazônia. Esse aqui é um mapa, né, da América do Sul. E olha que coisa interessante como é colocado toda a Amazônia sobre o Brasil. Então isso mostra um profundo desconhecimento. Isso é uma ignorância histórica, geográfica do que é a Amazônia e do que é o nosso Brasil. E graças a esse desconhecimento é que essas notícias falsas, eles acontecem, eles são publicadas e ninguém faz nada. Então eu queria dizer para ele que não é a Amazônia que está sofrendo um ataque. O que está sofrendo um ataque é a verdade. Porque o que você faz mostra um profundo desconhecimento e mais do que isso, você acaba prejudicando a vida de milhares
de brasileiros e, mais do que isso, milhares de agricultores que produzem comida, mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos para mais de 200 países. Com certeza vale essa reflexão, né? E agora a gente vai para a nossa previsão do tempo. É hora de saber como fica o tempo no sul e no sudeste para essa terça-feira. Raquel dos Santos está aqui com a gente, ao vivo no Notícias do Bem. Começando a semana, né? Tudo bem, Raquel? Seja bem-vinda. Boa tarde. Vamos lá para mais uma semana juntos aí, apesar dessa gripe que não me larga, né? Impressionante. A gripe está apaixonada por mim, não é? Ah, só pode. Só pode ser. Não é possível um negócio desse. Não acaba. Vamos começar com as informações do tempo. Como você havia previsto, né? Como a gente havia dito aqui no Notícias do Bem, a gente teve um sábado muito gostoso, né? Temperatura amena, agradável. Ontem choveu um pouquinho, né? Mas não chegou a esfriar tanto assim. Não. Boa tarde, querido. Boa tarde para você que nos acompanha. E a frente fria vai trazer chuva para a gente. As temperaturas devem cair aí nos próximos dias. Vamos ver como é que fica então. Sudeste e sul primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Temperaturas ficam amenas na região sudeste nessa terça-feira. O avanço de uma frente fria e a alta umidade causam chuva em algumas áreas. Já no sul vai ter dia com nebulosidade e o frio segue sendo destaque. A circulação dos ventos deixa as nuvens carregadas e chove em boa parte da região. Aqui em São Paulo vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 16 e máxima de 26 graus. Já em Tiradentes, Minas Gerais, vai ter sol com algumas nuvens, por lá não chove. Mínima de 14 e máxima de 26 graus. Em Londrina, no Paraná, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 16 e máxima de 23 graus. Muito bom, Raquel. Antes da nossa interação, a gente tem imagens lá de Tiradentes. Vamos ver aí como é que tá o tempo em Tiradentes. Olha que lindo. Olha. Ó, só porque a gente entrou, vamos restabelecer a imagem aí. Tiradentes é uma cidade histórica de Minas, é bom a gente lembrar, né? Linda, né? Linda Tiradentes. Tiradentes não tem fiação aparente, é muito bonito lá. Olha só as imagens de Tiradentes. Céu azul, bonito. Muita coisa bacana para olhar lá, viu? Não, vale a pena. Aliás, aquele circuito todo, né? Ouro Preto, Tiradentes. Muito bem conservado. E as imagens do site... Clima ao vivo. Clima ao vivo, as imagens do clima ao vivo pra gente aqui de Tiradentes, Minas Gerais. Agora sim. Muito agradável as temperaturas por lá, é pertinho de Barbacena, então. Tá vendo só? Aliás, saudades, inclusive. As Barbacena dizem, né, que tem a melhor temperatura do Brasil. Sim. Diziam antigamente. Céu de brigadeiro. É verdade. Não à toa que a Epicar tá lá, né? Escola preparatória de cadetes do ar, não é verdade? Vamos para as informações? Não, vamos para as interações agora. Quem tá com a gente aí? A Delva dando boa tarde pra gente, lá de Uruará, no Pará. Salve. A Márcia também está dando boa tarde pra gente. Ela tá contando que lá em Florianópolis está frio e chovendo muito. Como previsto, né? Como previsto, é. E a Aparecida Parra também está dando boa tarde pra gente. E tá contando que lá em São Bernardo está nublado e chuviscando. Nublado tá bem parecido com a gente aqui parecido hoje, com né? São Paulo. O tempo aqui hoje tá meio enfarruscado, assim, mas não tá chuviscando. Pelo menos não estava chuviscando. Não sei como tá agora. Isso aí. De manhãzinha não tava. E eu aguardo você, conta pra gente de onde que você fala, como é que tá o tempo aí na sua região, que ainda dá tempo da gente interagir. Muito bem, estamos esperando a sua participação. Daqui a pouquinho a Raquel volta com mais interatividade, volta também com as informações do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Até já, Raquel. Até já. Até já. Bom, restabelecemos a conexão com o Luciano, vamos voltar a falar então sobre empreendedorismo e evangelismo. Luciano está de volta, está me ouvindo bem aí? Conexão restabelecida. Tô de volta, sim. Aqui um imprevisto aqui, mas já estamos no ar de novo. Não, sem problema. A internet está meio instável esses dias aqui. Aliás, deu uma travadinha aí de novo. Mas, enfim, a gente estava, na nossa conversa, né, no finalzinho da nossa conversa, estávamos falando a respeito daqueles empresários que ainda são muito tímidos, que apesar de serem cristãos, ainda são muito tímidos na propagação do evangelho, ou mesmo no exemplo, ou mesmo no testemunho no dia a dia. Isso ainda é um grande desafio, ainda é um grande problema, na sua opinião? Quer dizer, às vezes as pessoas vêm para a igreja domingo e aí na segunda-feira, quando começa a semana, parece que são outras pessoas. Isso é uma realidade, infelizmente? Infelizmente é um grande desserviço para o reino de Deus, porque a gente acaba dando mau testemunho e afastando as pessoas do reino de Deus, né? A gente tende a separar uma coisa no domingo e outra coisa na segunda-feira, né? A gente precisa entender
de que nós precisamos ser cristãos dias por semana, 20 por dia, porque é só o nosso bom testemunho que vai conseguir atrair pessoas para o reino de Deus. E ser empresário, ser empreendedor é uma estratégia do céu para que a gente possa dar um bom testemunho de que, apesar da crise, com Deus a gente pode superar todas as nossas dificuldades, todos os nossos obstáculos. E é isso que as pessoas que não conhecem Jesus precisam conhecer de uma maneira ética, de uma maneira absolutamente confiável, para que elas possam se aproximar dos empresários cristãos e dessa maneira entender de que uma vida com Deus é muito diferente de uma vida sem Deus. E porque o exemplo é fundamental, né? Porque o testemunho é fundamental. Então, isso acredito, né, que seja um grande desafio ainda para vocês que têm trabalhado nesse campo missionário, né, que são os empresários. Mas Deus vai nos dando estratégia, Deus vai quebrantando o coração dos empreendedores cristãos, dos empresários cristãos. Eles mesmos sabem que quando eles não dirigem os seus negócios, os seus empreendimentos de acordo com o reino de Deus, normalmente ele tem problema, normalmente ele vai passar por todas as dificuldades que normalmente a gente vive, quem não tem esse privilégio de ter Deus como nosso principal sócio, e eles acabam de alguma maneira se adequando, corrigindo a linha de percurso, acaba de alguma maneira até influenciado pelo trabalho que a gente faz, trazendo o seu negócio como uma grande plataforma de evangelismo, entendendo de que Deus tem uma expectativa em relação ao negócio dele, mais do que ele ter sucesso, mas que o reino de Deus tenha sucesso através do seu negócio, através das suas ações e principalmente através do seu bom testemunho. Cada empresa, né, a gente pode dizer, é um campo missionário. Todas as empresas são campos missionários. Como é que vocês trabalham as ações para esses empresários levarem adiante a palavra, levarem adiante? Que tipo de ações podem ser feitas nas empresas, por exemplo, que vocês orientam esses empreendedores? Olha, o negócio, a empresa, ele é um campo missionário tanto interno como externamente, né? Quando ele tem funcionários, quando ele tem colaboradores, quando ele tem prestadores de serviço, ele tem aí uma seara grande onde ele pode semear o reino de Deus. E também da porta para fora, ele tem clientes, ele tem fornecedores, onde ele também tem essa capacidade, de alguma maneira, de levar o evangelho para o nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós precisamos ter, esse trabalho que a gente tenta fazer, é oferecer estratégia para ele. Não dá para você falar para o empresário sobre igreja, não dá para falar sobre inferno, você tem que falar com algo que conecta com a dor dele, porque se você não conectar com a dor dessas pessoas, dificilmente você vai atrair a atenção e o tempo dessa pessoa para que você possa, em algum momento, com inteligência, falar sobre o amor de Deus, sobre o reino dos céus. Então, a gente tem ensinado esses executivos a lidarem com a dor de cada oportunidade que eles têm de evangelizar. Se você pegar pós-pandemia, o que mais grita hoje dentro e fora das organizações? É problemas emocionais, né? As pessoas com depressão, com síndrome do pânico, pessoas preocupadas com questão financeira. Então, essas são as maiores dores que a gente tem orientado esses empresários a tocar para que essas pessoas se atraiam até essas iniciativas e dessa maneira a gente consiga, de uma maneira inteligente, evangelizar essas pessoas. Então é isso que a gente tem municiado esses empreendedores, basicamente de estratégia, ensinando que eles precisam se conectar com a dor das pessoas, assim como Jesus fazia, e uma vez como essa pessoa, ela tem a visão de que esse empresário pode, de alguma maneira, resolver essa dor, ela acaba baixando a guarda, se tornando mais acessível ao evangelismo e, dessa maneira, receber o reino de Deus no seu coração e ter essa transformação de vida que todos nós temos vivido, graças a Deus. Bem, Luciano, eu queria que você deixasse os contatos, né, para quem quiser conhecer mais a respeito desse trabalho, para quem quiser se integrar nesse trabalho, para quem quiser conhecer as estratégias, enfim. Como é que as pessoas podem entrar em contato contigo e conhecer mais? Eu acho que pode ligar, pode me mandar um e-mail, é luciano@mentesrenovadas.com.br. Eu vou estar à disposição para poder capacitar, trazer empreendedores que querem evangelizar através dos seus negócios, disponibilizar estratégia, agenda de encontros que a gente tem, porque esse movimento não é simplesmente, principalmente para evangelizar, mas também Deus, através das estratégias deles, tem abençoado o próprio reino de Deus, os empresários, nessa união,
nessa aproximação para poder se apoiar nos negócios. Então eu fico à disposição aí do teu público para poder, de alguma maneira, contribuir também, ensinando-os a evangelizar e também através de estratégia para que eles possam ter sucesso nos seus negócios, através de iniciativas que a gente oferece aqui para o mercado. O endereço de e-mail está na tela, luciano@mentesrenovadas.com.br. Luciano, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Foi um prazer conversar contigo. Até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe e ótima semana. Amém. Obrigado. Boa semana também. E olha só, a gente vai mostrar para você agora como está sendo desenvolvido o trabalho pela nossa Junta Missionária de Pinheiros. São muitas frentes, é muito trabalho sendo feito e a gente quer que você acompanhe cada um desses momentos. A Junta Missionária de Pinheiros foi criada em 2008 e é responsável pelo desenvolvimento de todas as atividades de missões da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Através do trabalho da JMP, já foram plantadas mais de 50 igrejas no estado de São Paulo. A Junta também ajudou diretamente na organização de igrejas em outros estados do Brasil, em parcerias com agências missionárias e igrejas locais. Hoje, são quase 100 ações em andamento, incluindo plantação e revitalização de igrejas, sendo mais de 15 delas transculturais. Mais de 130 missionários são apoiados direta ou indiretamente pela JMP. 10 construções de templo estão acontecendo, além de 40 novos projetos através do 105 Brasil, que vai organizar 100 novas igrejas em 5 anos, a partir de congregações presbiterianas locais. Entre outras iniciativas desenvolvidas e apoiadas pela JMP, estão o JMP Kids, o projeto Wapixana, o projeto Rumo ao Sertão e o projeto Amanagé. Solidariedade e apoio aos irmãos que mais precisam também fazem parte do trabalho da Junta Missionária de Pinheiros. A campanha de arrecadação de cestas básicas, que já ajudou milhares de famílias que vivem em situação de risco, segue em frente. E no sertão nordestino, a água está chegando para cada vez mais comunidades carentes, graças à nossa campanha de perfuração de poços artesianos. A Junta também tem outras frentes de trabalho, todas voltadas para missões. Na área de educação, mantém o EAD Pinheiros, com mais de 20 cursos online para capacitação de irmãos que querem levar a palavra. Em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, mantém o Polo EAD Pinheiros, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação online e renda revertida para a obra missionária. A editora Ezion é outro braço da JMP, criada para propagar o estudo e o ensino da Palavra de Deus através de livros e cursos. Tem como principais pilares o incentivo à leitura cristã e a arrecadação de recursos para a obra missionária. A comunicação também faz parte da Junta Missionária de Pinheiros. A IPPTV propaga a Palavra de Deus através da transmissão ao vivo de cultos e eventos. Além disso, tem 24 horas de programação com conteúdo cristão reformado e produtos que incluem jornalismo, entretenimento, teologia e muito mais. Seja nosso parceiro em missões. Você que faz parte da igreja local, é empreendedor ou tem empresas e deseja se tornar um investidor em missões, entre em contato com a gente. Acompanhe todas as notícias da JMP através das nossas mídias sociais. Ore, contribua e participe dos projetos promovidos pela Junta Missionária de Pinheiros. Bacana, né? E agora a gente tem um recado para você que quer decorar sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. Olha, são acabamentos diferenciados, pensados especialmente para o seu conforto e para a funcionalidade do seu espaço. Na Finger, o seu projeto é personalizado de verdade. Tem tecnologia exclusiva e precisão alemã, que garantem customização única. Fique de olho nos detalhes. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul.
A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Entre em contato com o time de especialistas da Finger e solicite agora o seu orçamento. Acesse fingermorumbi.com.br ou então pelo Instagram, @fingermorumbi, e saiba mais. Pelo WhatsApp, 11 99018 7891, você vai ter um atendimento muito especial. Finger Morumbi, a sua melhor opção em imóveis planejados. Notícias do Bem vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai estar de volta para mostrar que o transporte alternativo já é realidade nas grandes metrópoles. E ainda, hoje é Dia Mundial da Saúde Mental. A OMS considera que a pandemia de Covid-19 trouxe uma crise mundial e estima que houve aumento de 25% nos casos de ansiedade e depressão. Quem vai participar do Notícias do Bem ao vivo para falar sobre esse assunto é o médico psiquiatra Dr. Marcionilo Laranjeiras. Você pode interagir com a gente, fique à vontade, deixe a sua mensagem ou então faça o seu comentário pelo chat do nosso canal. Nós contamos com a sua participação. O intervalo é rápido, Notícias do Bem volta daqui a pouquinho. Até já! Toda terça às 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro, Mariano Alves Júnior e o licenciado Samuel Lopes te desafiam a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário. Entrevistas ao vivo, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação pelas redes sociais. Horário alternativo, às terças, 8h30 da manhã e aos domingos, às 4 da manhã e 1 da tarde. Você é um missionário. Aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Bela, em quantos dias Deus criou o mundo? Professora Mirella, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. E agora uma pergunta para o Daniel. O que Deus criou no primeiro dia? Professora Mirella, ele criou a luz. Era tudo escuro. Ele falou, haja luz, e houve luz. Se você tem filhos entre 8 e 12 anos, ou não tem filhos, mas deseja abençoar uma criança, para participar desse projeto, basta entrar no nosso site e fazer a inscrição. Vamos estrear o programa de TV A Escolinha de Jesus. São 20 vagas para 20 personagens nessa primeira temporada. O curso preparatório começa agora na primeira quinzena de outubro. Iremos gravar em novembro, com estreia prevista para janeiro. Inscrevendo uma criança, vocês estarão investindo numa nova geração em Cristo. Nosso foco está no reino. Entre no site da Academia Cristã de Artes, mzaca.com.br e abençoe uma criança. Estaremos te esperando. Mamãe, papai, eu quero aprender. Me leva na escolinha da igreja, vou crescer. Mamãe, papai, eu quero aprender. A Bíblia me ensina, com Jesus eu vou viver.
você já sabe que a IPP-TV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPP-TV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPP-TV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPP-TV, a sua TV missionária. De volta com Notícias do Bem, lembrando que o nosso encontro de segunda a sexta, sempre a partir das 11h45 da manhã, com horário alternativo às 18h45. E a gente segue de notícias. Famílias atingidas pela chuva de granizo da semana passada em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, vão receber um auxílio de R$ 2.000 em parcela única para o pagamento das despesas com telhados quebrados. A Secretaria de Assistência Social está com uma base montada na administração regional de Pedro do Rio, cadastrando junto à Secretaria de Defesa Civil moradores das casas atingidas pela chuva de granizo. E a gente tem mais um recado para você aqui no Notícias do Bem. Agora eu vou apresentar algo que pode transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. E é por isso que as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você precisa remodelar o lugar onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de trazer tintas da melhor qualidade para você, pode ser encontrada muito facilmente numa loja pertinho da sua casa ou aqui no site. Qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. E a gente segue de notícia aqui para você nessa segunda-feira. A economia brasileira deve terminar o ano com um crescimento de 2,5%, segundo as novas estimativas divulgadas pelo Banco Mundial. A Júlia de Lima está com a gente ao vivo, vai trazer mais informações. Oi, Júlia, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem de hoje. Olá, Quirino, boa tarde a você, boa tarde a todos, é isso mesmo. Já para 2023, o órgão internacional manteve em 0,8% a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto, que é o PIB. No entanto, as projeções divergem. A proposta de orçamento geral da União prevê um crescimento de 2,5%, enquanto as estimativas do Banco Mundial apontam expansão bem menor. Segundo o relatório do Banco Mundial, os gastos sociais e os investimentos, que são aquelas obras públicas e compras de equipamentos, são elementos centrais para impulsionar o crescimento na América Latina no cenário pós-Covid. No entanto, o relatório mostra que 17% dos gastos públicos poderiam ser cortados em alguns países decorrentes de transferências mal destinadas, compras ruins e políticas de recursos humanos ineficientes. E apesar dessa melhora nas projeções para o Brasil, o país deve crescer menor que a maioria dos países da região. Somente México e o Chile devem encerrar o ano com um crescimento inferior ao brasileiro. Volto com você aí no estúdio. Certo, Júlia, obrigado pelas informações. Amanhã a gente se encontra de novo aqui no Notícias do Bem, então, combinado? Combinado, até logo. Combinado. Beleza, a Júlia volta amanhã, mas quem já está de volta hoje é a Raquel dos Santos. Olha ela aqui nos estúdios do Notícias do Bem para trazer para a gente mais informações do tempo. Vamos lá, Raquel? Norte e Nordeste. E Centro-Oeste. Centro-Oeste. Opa, vamos nessa. Vamos lá. Terça-feira, as instabilidades seguem ativas na região Centro-Oeste. Sol aparece, faz calor e intercala com períodos de chuva. Já no Nordeste vai ter dia abafado e seco com predomínio de sol. Tem possibilidade de chuva isolada somente nas áreas litorâneas. Em Iporá, Goiás, vai ter sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. As temperaturas variam entre 20 e 35 graus. Já na região norte, Palmas, no Tocantins, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 24 e máxima de 35 graus. E em Aracaju, Sergipe, vai ter sol com chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com poucas nuvens. Mínima de 24 e máxima de 27 graus. Olha só, me disseram que tem imagens de Aracaju aí, vamos ver? Temos, querido. Olha,
Que coisa linda de imagem, aliás, né? Olha Falando nisso, olha que marzão, que céu azul. A gente nem sabe onde termina o céu e começa o mar ali no fundo, né? No horizonte. Deixa a gente com vontade, né? Não é? Já pensou? Olha Essa só. praia? E olha, a praia tá vazia, não tem ninguém na praia. Estrada também, pouco movimento. É verdade, imagens ao vivo de Aracaju, pouquíssimo movimento. A gente tá vendo um carro fazendo... A gente estava vendo um carro ali fazendo a rotatória, mas realmente muito pouco movimento na estrada e um céu lindo. Aberto. Maravilhoso. Paz, né? Definição de paz ali. Com certeza. Tem mais gente aí conosco nessa segundona? Temos sim. A Delva tá contando que lá em Uruará, chuvinha fina e um clima bem gostoso. E ela tá contando... 38 graus, não. A temperatura ela não colocou, mas abafadinho, né? 28 no mínimo. E ela tá contando, querido, que não é só você que tá gripado não, viu? Não, pois é. Tem muita gente gripada, mas essa gripe tá realmente chata, né? Lá na casa dela, ela tá dizendo que a gripe também pegou. É verdade. E o Vida Abundantes também está comentando aqui, Luciano Rocha, um excelente executivo, tem uma história de conversão e resgate em seu mundo corporativo, um exemplo de servo. Bacana. E vamos ver se aqui na nossa live se temos outros comentários. O José Geraldo está dizendo a Deus toda a honra. E é isso aí. Por hoje foi. É isso aí, então. Então tá bom. Obrigado pela sua participação nessa segundona. Obrigado, Raquel, também. Né? E amanhã a gente tem encontro marcado aqui, né? Até amanhã, isso então. Aí. Até lá. Até. E olha só, a gente segue aqui falando dos meios de transporte alternativos que já são realidade nas grandes metrópoles. E a lista de opções é bastante grande. Confira na reportagem que o Notícias do Bem preparou especialmente para você. Os meios de transportes alternativos já são realidade nas grandes metrópoles. O João Alberto, por exemplo, já usa o monociclo por São Paulo. O monociclo ele é um equipamento elétrico, né, que eu gosto bastante. Primeiro porque, em função da praticidade, né, ele é um equipamento pequeno, que é facilmente transportável. Eu chego nos lugares, eu levanto a alça e carrego como se fosse uma mala de mão, posso encostar em qualquer canto. E segundo, por conta da economia, né? Um equipamento que gasta muito pouco, de baixa manutenção. Então é uma solução que eu encontrei que vem bem ao encontro das minhas necessidades, que torna a minha vida muito mais simples, além da questão da autonomia, da independência que ele traz e do prazer, né? Muito gostoso. Depois que se aprende, você não quer mais deixar de usar. Além do monociclo, a lista de transportes alternativos é composta por bicicleta, patinete, patins e outros. Existe um desejo das pessoas chegarem sempre mais rápido, de uma forma mais econômica nos lugares. Então, eu acho que a importância é da alternativa, né? Não necessariamente as pessoas fidelizam nesse novo sistema, porque às vezes tem outros problemas, tem problema de custo, problema de manutenção, mas eu diria que a importância maior é você estar experimentando outras formas e com isso também exigindo, né, que os órgãos de transporte melhorem, né, a condição, porque se você começa a perder os passageiros para sistemas alternativos, acaba afetando o negócio, né, de transporte público que tem que ser, na verdade, o coração, né, de uma cidade, né? Tem que ter o sistema de transporte público bem funcionando e econômico, né, para as pessoas. Para esse especialista, esses meios são uma opção para as pessoas chegarem ao destino de forma rápida e econômica. O consumo energético quando essa mesma pessoa se desloca de ônibus é de 266. A bicicleta consome 112 e usa energia do próprio corpo da pessoa para a locomoção, ou seja, os transportes alternativos contribuem para um sistema mais sustentável. De acordo com pesquisas recentes, para se deslocar 1 quilômetro de carro, uma pessoa consome aproximadamente 2.700 kJ de energia. Eu acho que tudo que é não poluente, né, é obviamente importante numa cidade como São Paulo ou outras cidades. Mas o impacto maior vai ser quando os ônibus forem elétricos ou limpos, os táxis e boa parte da frota, né? Você ter esse transporte alternativo hoje que
Às vezes você anda numa avenida, você vê 1, 2, 5, não é uma coisa assim que tem um impacto, mas claro, na hora que você multiplica isso para a cidade inteira, você distribui isso, aí você teria um impacto. Pois é, e agora a gente tem mais um recado especial para você no Notícias do Bem. Você já parou para pensar que a sua contabilidade precisa atender o padrão de Deus e também o padrão dos homens? Pois é, por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a Igreja Brasileira e missionários ao redor de todo o mundo. Faça a contabilidade da sua igreja com a Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria. Saiba mais acessando o site www.contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. Notícias do Bem vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai estar de volta para falar do Dia Mundial da Saúde Mental, que é comemorado hoje. A OMS considera que a pandemia de Covid-19 trouxe uma crise mundial e estima que houve aumento de 25% nos casos de ansiedade e depressão. Quem vai estar com a gente daqui a pouquinho aqui no Notícias do Bem é o médico psiquiatra Dr. Márcio Nilo Laranjeiras. Se você participar, mandando sua pergunta, faça seu comentário, fique à vontade no chat do Notícias do Bem, faça sua sugestão de pauta, que assunto você quer ver no nosso programa, participe com a gente. O intervalo é rápido, nós voltamos daqui a pouquinho e eu espero você. Até já! Meu querido irmão, você que é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, eu estou passando por aqui para falar de uma campanha que foi aprovada pelo Conselho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, cujo propósito é mobilizar a igreja para a prática da oração. Nós somos conhecidos como uma igreja missionária, mas nós queremos também criar uma cultura de ser uma igreja de oração. Isso revela a nossa total dependência de Deus, isso também nos humilha, isso também promove a glória de Deus. Então, eu quero desafiar a liderança, eu quero convocar todos os líderes de ministérios para que se envolvam nessa força-tarefa de colocar a igreja para orar. Então, nós temos os cultos agora, todos os dias, de segunda a sexta, às 6h30 da manhã. Nós temos um culto online nesse mesmo horário. Nós temos os cultos da semana, nós temos os grupos de pastoreio e nós temos também os cultos dominicais. Em todos esses cultos, essas reuniões, nós queremos o envolvimento da igreja para a oração coletiva, tá certo? Eu quero convocar toda a igreja, toda a liderança para se mobilizar, para a gente buscar a Deus de todo o nosso coração. Que nós sejamos conhecidos como uma igreja que ora, uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que cumpre a missão na total dependência de Deus. Tá bom? Ore por isso, ore por nós, contamos com seu apoio. Toda quinta às 2h30 da tarde, o reverendo Tiago Henrique te espera para o aconselhamento bíblico, temas importantes na vida cristã, desafios e lutas diárias. Horário alternativo aos sábados às 6 da tarde e domingos às 2 da tarde. Aconselhamento bíblico aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta para o último bloco do nosso Notícias do Bem desta segunda-feira. Que bom que você continua com a gente.
E hoje é Dia Mundial da Saúde Mental, você sabia? A data foi instituída pela Federação Mundial da Especialidade em 1992. O objetivo, claro, alertar para os cuidados necessários relacionados a ela. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, considera que a pandemia de Covid-19 criou uma crise global na saúde mental e estima que houve um aumento de 25% nos casos de ansiedade e depressão. Mas quem está com a gente ao vivo no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é o médico psiquiatra Dr. Marcionilo Laranjeiras. Dr. Marcionilo, bom recebê-lo mais uma vez. Fazia tempo que a gente não conversava, né, ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. Seja bem-vindo. Pois é, querido. Boa tarde, né? Já passou do meio-dia 30, boa tarde a você e a todos aí. Eu agradeço mais uma vez a IPP, né? Essa igreja muito pioneira, mais uma vez, em focar nessa questão importante como é a saúde mental, né? A gente passou pelo Setembro Amarelo e agora a gente está no Dia da Saúde Mental, né? Que a OMS está fazendo ela aproveita esse dia para focar, né, todas as instituições, os governos, as empresas, as empresas para o sistema, né, que a gente sabe que é muito importante mesmo. Com toda certeza. Agora, esse aumento de casos apontado pela Organização Mundial da Saúde de 25%, já era algo esperado, doutor Marcionilo? Por conta da pandemia? A gente já tinha uma mundial. A gente sabe que existe uma frequência, uma prevalência mundial, média mundial de mais ou menos 15% em todas as populações no mundo, né? E é pelas caras de isolamento, forçou isolamento, muitas mortes e esse medo difuso de morrer pela condição piorou muito essa situação, né? E agora a gente está num pós-pandemia, né? E a gente precisa ainda de números para se número maximizou esse problema ou se o problema voltou às condições da pandemia, né? A gente não sabe ainda, mas tem números atualizados nesses próximos meses a anos. Depressão, doutor Marcionilo, é o principal problema que acomete as pessoas ou que tem acometido as pessoas nesses últimos anos, em especial nesses anos de pandemia? Na verdade, numérica, as prevalências, né, a gente tem mais importante é o uso de substâncias, né, problemas relacionados a substâncias, e os transtornos fóbico-ansiosos são mais numerosos. Mas em termos de peso para a sociedade, em termos de sobrecarga, em termos de problemas que leva a sociedade, a depressão, inclusive a depressão é considerada a doença, entre todas as outras doenças físicas, a que mais causa na sociedade, que mais gasta, que mais leva piora de qualidade de vida, anos perdidos de trabalho. Então é um problema que já se sabe que é muito importante, né? E ela é a líder nesse quesito, né, de perdas para a sociedade. Né? Como a gente pode fazer para fugir disso, né? A gente tem falado disso bastante nos últimos tempos aqui, no Setembro Amarelo, até tivemos o lançamento do livro, né? Deixa eu mostrar mais uma vez aqui, Saúde Mental e Espiritualidade, que o senhor escreveu junto com o reverendo Arival Dias Casimiro. Deixa eu botar ele um pouquinho mais para cima aqui, pronto. Saúde Mental e Espiritualidade, Dr. Marcionilo Laranjeiras escreveu em parceria com o reverendo Arival Dias Casimiro, e por conta do Setembro Amarelo e por conta do lançamento desse livro, a gente tem falado bastante a respeito desse tema, não só aqui no Notícias do Bem, mas em toda a programação, né, da nossa IPP TV. Mas eu queria que o senhor reforçasse, quer dizer, quais são os caminhos para que a gente possa se manter bem, com a nossa saúde mental em dia? Um outro número importante é que apenas 1/3 das pessoas que precisariam de tratamento procuram um tratamento formal, procuram um psicólogo, um psiquiatra para fazer um tratamento. 70% das pessoas que necessitariam tratar, elas não tratam, elas procuram um tratamento. Dessas pessoas, um outro terço não procuram um tratamento nenhum. Então elas vivem com esse quadro que dura anos, né? É um quadro que tende a crônico. E o que esse dia, o Dia Mundial de Saúde Mental, é uma oportunidade muito grande para a gente levar, né, esse conhecimento à população geral, né, às pessoas. Esse livro vai de encontro a isso, né? Foi escrito, né, a IPP
dá a oportunidade, né, de lidar com a ciência e a fé, né? A gente sabe que uma coisa não tem a ver com uma coisa não é contra a outra, como muita gente coloca aí. Nas igrejas precisam, como as empresas, como os governos precisam prestar atenção nisso, assim, nesse problema, né? E o livro é um manual. Ele vê as principais doenças mentais, transtornos mentais, né? Por categoria. Ele é um manual que serve para você ler e para ver se você se identifica, para ver se você identifica alguém da sua família, colega que esteja precisando de fato, e para que seja um manual para ajudar mesmo, você ajudar, se identificar, não ter vergonha de procurar ajuda, né, procurar tratamento mesmo, que se arrasta, uma condição que tende à cronificação, né? Doença cerebral, não é vergonha para ninguém, né? Fazer um tratamento de saúde mental. Aproveite, leia e se informe. A informação é o primeiro passo, mas depois precisa sair da informação pura e procurar ação, e procurar um tratamento, né? E as coisas também podem ajudar, podem prevenir ou minimizar os sintomas que são sair do isolamento social, né? Procurar as pessoas, procurar ajuda, conversar, fazer exercício físico, procurar a sua igreja, né? Fazer uma oração, procurar os irmãos de fé, sempre evitar o uso de substâncias, né, de dependência, e procurar tratamento saudável. Uma vida, de forma geral, saudável leva à saúde mental. Você quer ter uma vida geral saudável também, entendeu? Toda certeza. Então, é uma oportunidade muito boa. Agora, doutor, o senhor deu um dado muito preocupante, né? As pessoas, na maioria das vezes, não procuram ajuda. É medo, sim, é vergonha. Quais são os problemas, doutor Marcionilo? Porque a saúde mental, ela tem esse estigma de quem procura saúde mental, é uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa que vai tomar, que vai tomar só medicação, que vai frente dos remédios, de mito em cima da saúde mental, e que precisa ser colocada, né? Precisa ser colocada porque é um quadro que tende a cronificar se você não procurar tratamento. Então, a gente sabe que a doença mental como qualquer outra, como uma doença cardíaca, é uma doença do cérebro. Agora, ela tem a característica de uma doença que costuma, na maioria das vezes, começa com fatores ambientais, com crises, depois de uma falência, depois de crise conjugal, depois de uma criança, a criança com dificuldades. Então, o cérebro sofre do estresse ambiental, estresse interpessoal, né? Mas, ao mesmo tempo, o cérebro, ele também ele pode melhorar com alimentos, com a fé, com a ajuda do exercício físico, com a ajuda da oração. São coisas que você precisa tomar conta disso. Não deixe isso. Não identifique, preste isso. Veja o grau de desesperança que você está. Vê se é um sintoma e procure tratamento. Não deixe isso caminhar, porque é uma vida arrastada, é uma vida, né, que você vai ter um desempenho mental, intelectual, um desempenho no trabalho, viver mal com as pessoas vão ficar preocupadas com você. Não deixa isso de qualquer jeito, não espera passar o tratamento, entendeu? Vai atrás. Porque isso hoje já é considerado doença, tem nome, tem diversos tratamentos medicamentosos, psicoterápicos, você pode ter um suporte e pode ter uma qualidade melhor e abreviar o seu sofrimento, né? Então, tem muito o que fazer. Pedir ajuda, não ter vergonha, quer dizer, buscar realmente solução para o seu problema, porque existe solução, na verdade, e não há
Não há demérito nenhum, né? As pessoas às vezes dizem, eu estou passando Nenhum. por uma crise mental, mas, enfim, pode acontecer com qualquer um de nós, né, doutor? Todos nós estamos, de alguma forma, sujeitos a ter isso. Não existe um fator desencadeante principal, né? A gente está sujeito como ser humano. Como ser humano, a gente é vulnerável, vive no meio, no mundo, né? O mundo não nos traz tudo que a gente quer na nossa mão, a gente de ajuda, a gente precisa das outras pessoas, a gente precisa de gente para cuidar. Então, é um momento, esse é um momento de você se conscientizar, fala sobre isso, conversa com as pessoas. Também você pode conversar com alguém, você pode mudar a vida de alguém que você conhece, entendeu? Falando seriamente, auxiliando a buscar tratamento, segura no braço lá daquela pessoa, vamos lá, vamos procurar, você não está bem, então conversa, entendeu? Que é um problema que tem tratamento, não tivesse tratamento nenhum, mas tem, e os resultados são muito bons, entendeu? Em curto prazo, já em 2 semanas o paciente começa a se sentir melhor, do tempo de doença, então procura tratamento, não deixa isso caminhar sem solução. Né? E em alguns casos, esse tratamento pode ser apenas de aconselhamento, em alguns casos tem que entrar com medicação, mas enfim, é sempre procurar um profissional habilitado para que você possa ter esse acompanhamento, né, doutor? Sim. O tratamento ele é baseado, né? Você tem tratamento. O paciente pode ficar grave, ele pode ter ideação, um grau de desesperança alto, com ideação suicida, né? Ele pode ter umas psicóticas, ele pode estar muito mal amado, sem condições de sair de casa, muito isolado, então ele precisa de um tratamento medicamentoso, né? Ele precisa de uma boa avaliação, um bom momento, a família está incluída em tratamento também para acompanhar esse paciente, para dar o suporte, mas os casos leves a moderados, graças a Deus, a maioria, você consegue fazer um acompanhamento com a psicoterapia, medidas medidas mais gerais, exercício físico, a melhora da alimentação, melhora do sono, e você consegue sucesso no tratamento sem precisar de medicamentos. Né? Se precisar, não se deixe levar por mitos, entendeu? A doença é uma doença igual a uma doença, uma gastrite, é igual a uma doença cardíaca, né? Só doença cerebral. Cada dia que passa a gente vê que os estudos mostram, os estudos científicos mostram que sofre muito, e ele tende a crônica você não buscar um tratamento possível. Queria que o senhor deixasse seus contatos, né? Quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, quem quiser seguir o senhor nas redes sociais, quais são os caminhos? Eu tenho meu site, né, que é o nucleodetenção.com.br, sem o tio e sem o C cedilha, né, nucleodetenção.com.br, e eu tenho uma clínica em psiquiatria e tratamento mental, que é o núcleo de atenção também, 91052-3243 é o telefone, se alguém precisar de ajuda, por favor, né? Pode procurar o tratamento e a gente vai recebê-lo muito bem, né? Vamos em frente aí. Combinado, doutor. Obrigado pelas suas informações, obrigado pela sua participação, sempre bom recebê-lo aqui no Notícias do Bem. Até a próxima. Até a próxima, fique com Deus. Amém. Tá aí o Dr. Márcio Nilo Laranjeiras, médico psiquiatra, participando com a gente no nosso Notícias do Bem, que está terminando agora. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência. A gente volta amanhã, 11h45 da manhã, a gente tem encontro marcado aqui. Eu estou esperando você para muito mais informações do bem, tá certo? E lembre-se de se inscrever no nosso canal, acione o sininho para receber todas as notificações e, claro, compartilhe esse canal com todos aqueles que você acredita que precisam receber conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. Amanhã tem mais Notícias do Bem. Eu estou te esperando. Até lá. Tchau, tchau.